língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, tempos livres, gastronomia, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Bem-vindos ao programa Identidade Cultural, com Manuel Carvalho e Wesley Martins. No Identidade Cultural desta semana, o jovem e talentoso Igor Matos. Igor Matos, apesar da pouca idade, é cineasta, ator, produtor, fotógrafo e editor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos falar um pouquinho, primeiro, desse jovem talentoso. Quando surgiu essa ideia de se meter no mundo da cultura? Todo mundo que trabalha com arte, né, ele já vem um pouco isso desde criança, assim, a gente vai se descobrindo, né? E uma dos primeiros presentes, assim, que minha mãe me deu, assim, quando eu já tinha uns 12 anos e tal, foi uma câmera. Ela tinha uma câmera e eu fotografava mais do que ela. Uma câmera analógica e depois ela me deu uma câmera digital, né? E aí com isso eu fui fotografando. E dali, até aquele momento, eu não sabia que queria ser cineasta, né? Eu gostava muito de assistir filmes. Às vezes assistia mais o making-off do filme do que o próprio filme, porque eu queria saber como é que foi feita aquela cena. E desde então eu vim naquela fervulha, assim. E aí são as coisas dos acasos da vida, né? Às vezes, aí eu tomei um outro rumo, quero sair um pouco disso, né? E depois aqui em Maricá, né, até então em 2016 para 2017 ali, surgiu umas oficinas de cinema para realizar um curta-metragem, né? No final da oficina a gente realizava um curta-metragem. E aquilo me chamou a atenção, e nesse período eu estava escrevendo críticas e resenhas sobre filmes para um site, que é o Filme é Legal Mais. Tem até na internet até hoje o site, tem até as críticas lá. Não concordo com muita coisa do que eu escrevi, mas faz parte. E aí eu comecei a produzir aqui em Maricá, através dessas oficinas. E assim, eu acho que essas oficinas, naquela época, né? Naquela época não, isso 5 anos atrás, né? 2017. Acho que foi um divisor de águas, assim, porque foi o momento que eu falei, eu vou estudar cinema. Sabe, eu realizei 2 curtas, um é A Gruta, que eu fui assistente de direção e produtor. Depois o Benta, que eu fui o diretor do filme e produtor também, né? Porque quem dirige no Brasil produz, né? E aí eu acabei realizando esses filmes e eu falei, vou estudar cinema. E aí eu estudo cinema ao longo desse período e me formei ano passado. Parabéns. Aí eu sou cineasta formado. E ao longo desse processo, né, que eu percebi que eu era muito de produção, de produzir e realizar filmes. Seja enquanto diretor, seja enquanto produtor, seja enquanto fotógrafo, eu sempre dou um jeito de estar envolvido na produção, porque eu gosto de realizar. Se alguém me passa uma ideia, alguma coisa, e eu sinto vontade, eu vou realizar. Então, assim, 2017, por exemplo, foi um ano que eu comecei a estudar e fazer cinema. Eu produzi 4 curtas no primeiro ano que eu comecei a realizar isso. Então, assim, um foi A Gruta, outro foi O Escritor, outro foi o Continência, que foi um festival de 72 horas, não sei se você conhece, que a gente tem que produzir um filme em 72 horas. Não conheço. Provavelmente o Wesley conhece. Eu não... Desde o início, a gente, tipo assim, o festival começa e ele te fala 3 coisas que tem que ter no filme, para ele saber que você fez nas 72 horas. E aí você tem esses 3 dias para fazer. Aí, inclusive, foi selecionado para mostra, não foi para competição final, mas foi selecionado para mostra, foi exibido lá no Museu de Arte do Rio. E aí, depois, eu termino um ano produzindo Benta. Em 2018, entra a minha virada no campo que eu mais gosto de fazer hoje, que é o documentário. Né? Que aí eu comecei a estudar essa coisa do documentário profundo, o documentário poético, o documentário performático, que aí já começa a trazer uma coisa que eu começo em 2018 a fazer teatro. Isso, eu ia te perguntar sobre isso. O nosso chão de Dendê traz você para o teatro. Né? Sim, muito forte. E como é que acontece isso? Como é que você
começa o teatro aqui no nosso chão de Dendê? É uma coisa muito engraçada, porque eu e a Rosa dos Anjos, né, a gente se conheceu através de uma outra causa, foi uma causa religiosa, uma militância religiosa, mas a gente se aproxima no teatro, em 2018. A gente se aproxima muito no teatro porque a gente acabou fazendo... Por um acaso, a gente foi parar na mesma turma. A gente começou a produzir, fizemos 2 peças, que é juntos, né, que foi a Aurora da Minha Vida e o Beija-Flor Suspenso, né, e uma esquete que é 70s, que era uma esquete de amor. E daí, quando ela começa a trazer essa coisa do espaço, do nosso chão de Dendê, que é um espaço para ter arte, movimentar a arte, trazer os artistas independentes para cá, e a gente falou, vamos fazer teatro. E aí começa a nascer o Sementes do Dendê, que é o grupo teatral que a gente tem aqui, que está sendo montada uma peça agora, com o texto da Rosa dos Anjos, junto com a Cecília Lira, né, com um cor ali ajudando uma outra, né, eu na direção, mas é uma direção muito aberta, né, a gente em conjunto, e aí a gente quer fomentar o teatro aqui, né, porque aqui é um espaço cultural. E aí a gente já teve apresentações da peça Até Quando, tivemos apresentações de uma peça de palhaçaria, isso indo além. E eu também sou de cinema, eu amo cinema. Então eu trouxe a proposta do Cineclube Dendê. Pra gente trazer esses filmes independentes. Tanto que o primeiro filme que eu exibi foi um documentário meu sobre intolerância religiosa, né? E recentemente foi o filme da Jéssica Vogel, Flores, sobre feminicídio. Sempre com temáticas assim pra gente ter uma roda de conversa, sabe? Que eu possa agregar. Suas propostas futuras. O que não é difícil. Com 25 anos você deve ter assim 500. Mas fala pelo menos umas 2. A proposta hoje, assim, né? Eu tô na pré-produção de um curta novo meu, que é o primeiro curta LGBT que eu vou dirigir. Espero muito que seja na cidade. Tô vendo essa coisa de captação de recursos, enfim, porque produzir cinema no Brasil não é fácil. Não é só fácil. Cinema, qualquer coisa ligada à cultura não é fácil. E aqui no chão de Dendê eu quero muito trazer essa coisa do Cineclube, porque eu acho que é importante, eu acho que é uma janela de exibição. Porque existem muitos cineastas aí, que a gente sabe que às vezes não conseguem entrar no festival, às vezes não conseguem uma sala de exibição. Então, assim, a gente precisa fomentar esses artistas, e os artistas independentes têm que estar unidos. Igor, muito obrigado. Você é uma pessoa, assim, maravilhosa. Como diretor deve ser brabo, porque normalmente o cara é muito calmo assim, quando está dirigindo, muda. E nós agradecemos a sua entrevista. Muito obrigado pela entrevista, Manuel. Teremos a oportunidade de assistir vários trabalhos seus. Se eu não estiver aqui nesse plano, do plano que eu tiver, eu vou estar assistindo. Mas ele vai estar aqui, ele me representa. Igor, muito obrigado. Valeu, Manuel. obrigado, sim. Obrigado. Valeu.